E se eu te disser que você consegue comprar um imóvel como investimento e você não precisa pagar 100% desse valor? E se eu colocar ainda para você que esse valor, né, ele não chega a 30% e que esses 30% você pode pagar em até 5 anos. Você acha que seria um bom negócio? Eu vou mostrar então para você como é possível fazer isso, passo a passo. Não tem segredo, tá? Aqui a gente está falando de investimento, tá? Como você faz então o investimento em um imóvel, você tem até um prazo de 5 anos para poder fazer esse investimento total e só um terço dele você realmente precisa tirar do seu bolso, você precisa tirar do seu capital. Eu fiz uma simulação no meu nome de financiamento e eu vou te ensinar como fazer isso, tá? Como é que você também pode construir seu patrimônio sem tirar todo o capital do seu bolso. Então aqui eu vou te mostrar uma simulação que eu fiz no meu nome, tá? Com os meus dados. Então, hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 31/5. Eu vou só compartilhar minha tela e vou subir aqui até a minha telinha para que você possa ver aí então a data que eu fiz essa transação. Então eu simulei aqui no dia 31/5, foi hoje que eu fiz, um pouco mais cedo, claro. Mas eu quero te mostrar então a conta que eu cheguei. Essa tela aqui é uma tela de gravação, mas aqui acho que agora você já está vendo então a simulação que eu fiz dentro da Caixa Econômica Federal e pedi para imprimir. Ele então imprime essa tela aqui para mim, é esse PDF aqui que a Caixa te fornece. Então o que eu coloquei aqui foi a simulação da compra de um imóvel usado, tá? Ele está aqui, ó, aquisição de imóvel usado, né? E o valor aproximado, 280 mil. Coloquei aqui na cidade onde a gente mais atua, que é em Jacareí, né? E aí ele tem algumas outras questões que a gente foi respondendo aqui. A renda que eu coloquei foi até uma renda um pouco acima do que se pede, né, para esse tipo de financiamento, mas foi de propósito, tá? Eu quero te mostrar que realmente é vantajoso, mesmo com uma renda acima, porque quando a gente fala de uma renda um pouco acima do valor, a tendência é que caia numa taxa de juros um pouco mais alta. Então, eu coloquei aqui uma renda de 10 mil reais. Eu sou nascido em 85, coloquei aqui então minha data de nascimento, enfim. Mas vamos lá, os dados importantes. Aqui, então ele liberou de empréstimo para mim, de financiamento, um valor então de 224 mil, né? Foi esse aqui que eu destaquei aqui para você, tá? Então, num prazo de 420 meses, ele pediu de entrada o valor de 56 mil. Eu também destaquei aqui a taxa de juros, tá? Então ele enquadrou aqui numa taxa de 8,63 ou 10,07 aqui de juros efetivos, tá? Aqui nessa simulação, ele deu então a primeira parcela no valor de R$ 2.146, tá? E a última parcela, se a gente for olhar, como é o sistema SAC, né, aquela tabela onde as parcelas são decrescentes, a última parcela, então, ele me deu aqui de R$ 537. Mas olha só, né? Então eu falei para você que você só vai pagar um terço do valor, mas aqui está mostrando que o total somatória das parcelas, então, deu 615 mil. Né? Que loucura é essa, né? Como que eu falo isso para você? Eu vou te mostrar, então, a conta que eu fiz. Aqui eu fiz uma planilha do Excel para que você possa entender melhor. Então, tudo isso aqui que está nessa simulação, então, nessa evolução de parcelas, né? Toda essa tabela aqui, eu acabei importando para cá, né? Eu estou usando aqui a planilha, né, do Google, né? Você deve ter acesso aí a um programa gratuito. Aqui, então, não importa para a gente aqui nesse vídeo mostrar aqui o valor do seguro, taxa de administração, encargo, saldo devedor, isso aqui para a gente não é importante, né? Eu vou mostrar aqui o que realmente é relevante para a gente aqui, então, para que você entenda o quanto é vantajoso você comprar um imóvel e o quanto isso pode te ajudar a ter um patrimônio, né? A ter um patrimônio sólido, um patrimônio que ninguém vai te tirar, né? O imóvel, ele é o melhor investimento que você pode fazer. Então aqui eu coloquei alguns dados, né? Então vamos falar aqui dos investimentos que eu vou precisar fazer, do que eu vou precisar tirar realmente ali
do meu bolso, do meu capital, né, são esses aqui. O primeiro item que eu coloquei aqui foi a entrada. A entrada é algo que tem que vir realmente ali de um aporte, realmente de um capital meu, tá? Importante, tá? Isso tudo eu estou simulando num valor de imóvel que você tenha comprado o valor de mercado, tá? Então, se você está pagando o valor de mercado, você precisa dar essa entrada. Hoje na Caixa ele financia até 80%, acredito que tenha sido mais ou menos isso aqui. Então ele precisa dar 56 mil de entrada para financiar, então, vamos lá dar uma olhadinha, 224 mil. As parcelas é o que a gente vai pagar. Isso aqui a gente já fala já, tá? A documentação, você acaba gastando para comprar um imóvel, quando você fala de financiamento, até 5% do valor. Esse é o valor que você precisa reservar para a compra do seu imóvel, tá? Então, independente do valor de entrada, você precisa reservar 5% do valor desse imóvel para poder fazer essa compra. Por quê, né? O que você vai gastar com esses 5%? Se você entende um pouquinho de financiamento, você já sabe. Mas, basicamente, são 3 taxinhas ali que a gente precisa investir ali quando a gente compra um imóvel. Essas 3 taxinhas, então, é a taxa de geração de contrato, a taxa de abertura de crédito, enfim, cada banco tem um nome, né? Mas nada mais é do que as taxas do banco. Nessas taxas, ela inclui ali não só a mão de obra, então, né, o custo, né, com pessoas e com sistemas para poder gerar esse contrato para você, mas também está ali o valor da engenharia que a gente chama. A engenharia é aquela vistoria feita pelo engenheiro para certificar que realmente o imóvel existe, que é aquele valor mesmo, enfim. É uma constatação do banco, então, é feito sempre por um engenheiro, e aí depois você pode me perguntar que eu consigo te explicar melhor, mas eu não vou me aprofundar muito. A segunda taxa que a gente precisa, e que engloba ali nesses 5%, é o ITBI, né? O ITBI é o imposto que você paga sempre em cada transação imobiliária. Então você precisa arcar com esse custo de ITBI, tá? Então, cada cidade tem um valor, eu não vou me arriscar aqui a falar, na nossa cidade tem um valor específico, mas cada cidade tem um valor aí para cobrar, isso é livre para cada cidade fazer a sua cobrança, tá? E a última taxa que você precisa, então a terceira taxa que você precisa arcar e que está dentro desses 5%, é a taxa de registro desse imóvel, né? Então, sempre quando você compra um imóvel, você precisa registrar, tá? Então, tudo isso somado, ele não chega a 5%, tá? Nunca chega a 5%, né? Pelo menos nesses 10 anos aí, eu nunca vi chegar no 5%. Sempre é menos que isso, mas a gente sempre pede para reservar os 5% para que você trabalhe com tranquilidade. Então, vamos fazer na calculadora aqui para que você acompanhe as contas aí e entenda o que eu estou fazendo, tá? Então, se a gente pegar aqui o valor de 280 mil, e tirar os 5% dali, ele vai então me dar o valor de 14 mil reais. Então é esse valor que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei através de fórmula ali, mas é esse valor aqui, tá? Então daqui até agora, para comprar esse imóvel, eu gastei então 60, 70 mil reais, certo? Para comprar esse imóvel. Esse imóvel comprado, eu preciso te contar um outro cálculo, né? Quando você compra um imóvel e coloca ele para locação, o ideal um retorno bom para investidor, tá? Isso eu estou falando aos olhos de investidor, né? Aos olhos de quem compra o imóvel realmente para viver da renda daquele imóvel. Então, pessoas que compram realmente com um bom preço. Ele não pode render menos do que 0,5%, ou seja, 0,5% ao mês, tá? O imóvel é um ótimo investimento, não só porque ele rende, então, 0,5%, né, ao mês, que é uma ótima taxa, né, como também tem a valorização do bem, né? Então, essa é só a rentabilidade que ele te dá, 0,5% ao mês, mas ele ainda tem a valorização do bem, né? E o imóvel sempre valoriza, né? Nessa pandemia, então, o que valorizou, enfim, foi assustador aí, né? A maioria das regiões aí, de todas as cidades aí, teve uma valorização muito grande. Então, se eu pegar ali 280 mil, que é o valor do imóvel que eu estou comprando, e colocar aqui uma rentabilidade, então, que a gente entende, que é boa, para quem trabalha no mercado sabe o que eu estou falando, então ele daria ali um aluguel de R$ 1.400, tá? Isso num bom investimento. Mas como a gente está falando ali para você construir o seu patrimônio, você não é um profissional do mercado, vamos colocar
um valor um pouco mais baixo. Se todo mundo pede 0,5%, se eu abaixar o valor desse aluguel ali naquela região, a tendência é que o meu imóvel nunca fique parado. Então o que eu coloquei aqui foi um valor de aluguel de 1.250, tá? Então é um valor ainda assim muito bom, mas é um valor que eu sei que não vai me deixar esse imóvel parado, que eu vou estar sempre com ele alugado, né? E eu posso garantir para você, pela experiência que a gente tem, né, que a gente realmente não fica com o imóvel parado se ele tem um bom preço, tá, para locação. Então aqui, nessa outra coluna, eu fiz então o valor que a gente precisa colocar todos os meses. Então a conta é simples. Se eu tenho uma prestação de R$ 2.146,04, eu tenho de aluguel R$ 1.250, então no final das contas eu acabo colocando R$ 896,04 no primeiro mês para poder inteirar e pagar minha parcela. Então eu pego um valor de 1.250, se eu somar 896, eu tenho 2.146. Será que é isso mesmo? Vamos fazer a conta junto aqui? Então vamos lá. 896,04 mais R$ 1.250. Olha lá, eu tenho o valor exato da parcela aqui da primeira prestação. Na segunda parcela, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar então um pouco menos, tá vendo? Antes eu pus 896, no segundo mês 892. Junto com os meus 1.250 de aluguel, vou ter um valor então da minha prestação para poder pagar. E assim eu vou fazendo mês a mês, tá? Então aqui, o que eu coloquei aqui também, uma regrinha que a gente tem de mercado. Todo aluguel, ele é reajustado. A maioria dos contratos, esse reajuste, ele vem pelo IGPM. O IGPM, ele é o índice aí que acompanha o aluguel, na maioria dos contratos é esse o índice que a gente acaba utilizando, tá? Esse índice na pandemia, ele estourou mesmo, ele foi muito alto, não sei se 35, 37, acho que foi o pico dele ali. Mas isso não é comum, tá? Na verdade, o comum mesmo do IGPM é em torno de 8, 10%, tá? Mas cada vez também que vaga, que esse imóvel é disponibilizado de novo para locação, a tendência é que alugue por um valor mais alto do que o reajuste normal. Aqui nessa simulação, eu não estou contando com valorização do aluguel, só com reajuste sobre o IGPM, tá? Mês a mês, ano a ano, desculpa. Tá? Cada ano, cada 12 meses, ele tem um reajuste, então, de 10%. Então, o que era 1.250 no primeiro ano, no segundo vai para 1.375. Inteiro com o valor de aporte e pago minha prestação. Então, assim, a gente vai fazendo mês a mês, tá? Bom, então aqui, só para acelerar um pouquinho, não ficar muito extenso, na parcela de número 60, eu paro de tirar dinheiro do bolso. Pelo contrário, eu começo a colocar dinheiro no meu bolso. Então, aqui na parcela de número 60, eu tenho uma parcela de 1.919, deixa eu destacar aqui para você, eu tenho um valor de aluguel de R$ 2.013, tá? Então eu vou colocar, em vez de tirar do meu bolso, eu vou colocar, já está positivo aqui, R$ 93,65. Se eu somar toda essa coluna aqui, né, que são todos os valores que eu coloquei mês a mês, eu vou ter esse valor. Se você entende um pouquinho de Excel, então ele começa aqui no J8, tá vendo? E a gente vai até, só para você acompanhar a conta, J67, né? Vamos ver se é isso mesmo que está lá? J8 e o J, aqui está 78, olha só. Então, J67. Esses são os valores, então, que eu vou investir mês a mês, tá? Então, aqui ele deu um total de R$ 27.834. Esse é o valor que eu vou ter que tirar do meu bolso, mês a mês, para inteirar com um aluguel para poder pagar minha parcela. 60 meses, 5 anos, eu tenho que tirar dinheiro do bolso. Depois disso é lucro, tá? Depois disso, quem vai terminar de quitar o meu financiamento é o próprio inquilino, né? Então, se eu somar os 56 mil que eu dei de entrada lá no início, tá? Se eu somar os 27 mil, que foi o que eu paguei mês a mês ali de parcela, mais os 14 mil, que isso é taxa do banco, isso é imposto, tá? Mas mesmo assim eu coloquei na conta, tá? Não deveria entrar, mas a gente colocou aqui na conta para você poder entender. Então, se eu somar os 14 mil que eu investi com documentação, eu tenho um total de R$ 97 mil de investimento de capital próprio. O resto, a diferença disso, quem vai pagar é o inquilino. Quem vai pagar é quem está morando no imóvel. Então, de um valor de 280 mil, e de novo, tá? 5 anos,
esse imóvel vai ter valorizado. Mesmo que seja pouco, ele vai ter valorizado. Então, com certeza, depois de 5 anos, ele já não vale mais de 280 mil. Eu falo para você porque eu estou no mercado já há 11 anos, né? Esse ano está fazendo 11 anos que eu estou trabalhando, que a gente tem essa empresa e que a gente atua no mercado. Então, há 11 anos eu trabalho sério no mercado e eu sei que em 5 anos sempre há valorização do imóvel. Então, dos 280 mil, que é o valor total do meu imóvel, eu só vou tirar do meu bolso mesmo 97 mil reais. A partir daí, é um dinheiro que eu vou ter realmente só como rendimento. E aí, se a gente voltar lá embaixo, então, eu não fiz uma tabela muito grande, tá? Mas a cada mês, tá vendo? Você ganha um pouquinho mais. No primeiro mês, 93, no segundo, 97, 101, 105, 109 e assim por diante, tá? Então, o que eu preciso mostrar para você, deixa eu voltar aqui então no vídeo. O que eu preciso te mostrar hoje aqui então é realmente o quanto é bom investir em imóvel. Eu queria que você entendesse essa conta, que você visse por esse outro ângulo, né? O quanto o imóvel pode te ajudar a criar um patrimônio e mais do que isso, né? O quanto você pode ter de tranquilidade lá na frente. Imagina, hoje, para você ter um investimento, uma rentabilidade aí, desse valor aí, então, de R$ 1.200, para hoje é um salário mínimo, né? Quanto você não precisa investir se fosse aí, talvez a gente estivesse falando, por exemplo, de uma previdência privada? Certamente seria um valor maior do que esse. Então, eu quero mostrar nesse vídeo, então, que realmente você consegue construir um patrimônio investindo muito pouquinho ou só um pouquinho por mês, né? E qualquer dúvida pode falar comigo, estou à disposição e a gente pode tirar e bater um papo a respeito e tirar todas as suas dúvidas se ainda tiver, tá bom? Até mais.